Saudações a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao CELGcast, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. Para quem ainda não sabe, o CELG foi fundado em 1959 por professores e ex-alunos de psiquiatria da URGS e do Clínicas de Porto Alegre, com o foco principal em capacitações e cursos de saúde mental. Estão todos convidados para visitar o celg.org.br. As jornadas científicas do CELG são tradicionais, elas ocorrem desde 1960, a cada 2 anos. E a nossa entrevista de hoje faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2024, que vai ocorrer agora, entre 5 e 7 de setembro, em Gramado, evento presencial. A temática da Jornada 24 é conexões e desconexões do cotidiano às catástrofes, focando principalmente na interface entre saúde mental e tecnologia e saúde mental e desastres climáticos. A gente vai conversar hoje sobre o eixo envolvido de temáticas em relação a sono e neurociências. Vamos abordar os ritmos biológicos, com maior ênfase na parte do sono, e as intervenções farmacológicas e não farmacológicas nesse contexto. A nossa entrevistada de hoje é a Fernanda Gaspar do Amaral. Ela é biomédica, fez doutorado e pós-doutorado na USP. Além disso, ficou 1 ano no laboratório estudando fisiologia de glândula pineal lá no NIH, nos Estados Unidos, em Bethesda. E hoje é professora do Departamento de Fisiologia da Unifesp e também do PPG. Dedicada ao estudo e à pesquisa da glândula pineal, melatonina e uma série de repercussões nesse contexto. Ela me garantiu que a conversa de hoje não vai gerar sono em ninguém e que o nosso ritmo da conversa vai ser bem movimentado. Fernanda, muito obrigada pelo teu tempo. Olá, Alexandre, é um prazer estar com todo mundo por aqui. Que bom que a gente está chegando, né? A jornada está chegando e é uma oportunidade belíssima de interação com pessoas que conversam sobre o mesmo tema, conhecer novas demandas, né, e temáticas. E hoje, nada de sono. Se você estiver ouvindo esse podcast ou assistindo à noite, dá uma pausa, desliga, assiste amanhã, porque à noite é hora de dormir, não é hora de assistir o podcast. Se você estiver só ouvindo, tudo bem, sem problemas, desde que você esteja no escuro. A gente deixa você seguir. É isso, Alexandre? Ótimo, ótimo. Fernanda, ritmo biológico e padrão circadiano, é a mesma coisa? Tu pode definir para nós melhor esses dois conceitos ou as mesmas expressões para a mesma situação? Vamos lá. Essa é uma informação bastante importante para todos nós, né? Para nossa própria saúde, para cuidarmos da nossa própria saúde e também como profissionais para interferirmos positivamente, né, com os pacientes que nos procuram. Então, ritmicidade biológica está expressa, existe em todos os organismos vivos desse planeta. Todos. Pode escolher o seu preferido e ele também tem, né? Por que isso? Porque essa é uma condição básica para a sobrevivência nesse planeta, que é rítmico. Nosso planeta é rítmico, né? Tem o claro-escuro ambiental, que a gente conhece como dia e noite, tem a sazonalidade, que a gente conhece como estações do ano, e tudo isso traz constituições físicas diferentes no planeta. Então, para a gente conseguir sobreviver a um ambiente que é cíclico, o jeito que a natureza tem é trazer essa ritmicidade para dentro dos organismos para que eles possam prever as mudanças e estarem preparados para responder a elas. Então, ritmicidade biológica existe em todos os organismos vivos, no seu gatinho, no seu cachorro, na planta que tem na sua casa, no fungo, na bactéria, onde você quiser considerar, tem ritmicidade biológica. O padrão circadiano. Esse é um padrão característico aqui do nosso planeta, mas que é um dos padrões possíveis de serem observados na ritmicidade biológica. Então, a ritmicidade circadiana que a gente chama é um dos possíveis ritmos biológicos que a gente observa nos organismos vivos do planeta. Por que circadiano? Porque gira em torno de, é o circa, né? Em torno de 24 horas do diano. Por que em torno de 24 horas, Alexandre? Isso é bem importante da gente lembrar. Nós estamos aqui no planeta, né, sob o efeito, digamos assim, dessa ritmicidade biológica que é geofísica na sua base. Então, tem claro e escuro, tem variação de temperatura, tem uma série de questões acontecendo. E estamos como que arrastados por essas modificações, né? Acontece que nós não, isso é determinado geneticamente, tá bem? Cada um de nós tem a sua expressão rítmica individual,
e não posso escolher, né? Ah, eu quero de um jeito, não é bem assim, né? Isso está determinado geneticamente. Então, nós temos um padrão de ritmicidade que é individual. Estar atrelado ao ciclo geofísico do planeta é fundamental, porque nos proporciona saúde. Agora, para todos os profissionais que nos ouvem, é importante saber observar se o paciente que chega até você com suas queixas também não traz de base uma desorganização rítmica. Então, será que o padrão circadiano dele, por exemplo, não está ligeiramente alterado? E se isso acontece, a literatura já é vasta em nos mostrar uma série de alterações em mecanismos de saúde que estão prejudicados na existência de alteração rítmica, incluindo questões de saúde mental, de maneira importante, inclusive, né? São muitas as descrições da literatura atrelando ou mostrando a relação, melhor dizendo, entre desarranjo rítmico e questões de saúde mental. Então, isso precisa fazer parte da nossa rotina clínica. Como é que está o meu Uhum. paciente do ponto de vista rítmico? Então, os conceitos não são a mesma coisa, a ritmicidade biológica é mais amplo, o padrão circadiano está dentro da ritmicidade biológica, assim como a gente teria outros padrões de ritmicidade. Ótimo, ótimo. E, e entrando seguindo aí a tua linha a tua trilha de raciocínio, o que que é importante para o profissional de saúde mental, né? Saúde mental, eu sei que tem toda essa parte física, que também é importante para o profissional de saúde mental, mas um pouco mais específico. Que conceitos são importantes para ele conseguir pensar nas intervenções farmacológicas e não farmacológicas, no ritmo das pessoas? Claro. Para sincronizar o ritmo das pessoas, para ajudar a sincronizar, Pois né? é, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é entender como está a ritmicidade do paciente que está à sua frente, né? Existem algumas ferramentas que a gente pode lançar mão no atendimento clínico, hospitalar ou o que o valha, que ajudam bastante esse primeiro diagnóstico. Então, por exemplo, uma pergunta bem simples, vou fazer até com o Alexandre, que vamos ver, vamos descobrir os segredos do Alexandre Vou agora. me expor, vou me expor. Vai ser suor. Alexandre, como é que horas que você sozinho, assim, tá? Por sua conta mesmo, sem nenhuma pressão social, tá bem? Você pode fazer a sua rotina livremente, você está absolutamente livre para montar a sua rotina. Não tem horário para acordar, não tem horário para dormir, você está livre. Que horário você costumaria dormir, livremente podendo escolher? A pessoa aqui é vespertina, então se eu pudesse escolher, eu Uhum. ia dormir 3 da manhã, 4 da manhã, mais ou menos. Ó, o vespertino aí bem tardio, né? E acordar? Que horas você acordaria? E Espontaneamente, tá? espontaneamente eu me acordar lá pelo meio-dia, mais ou menos. Ok. Se eu Então, deixar, fica solto assim. pois é. Então, vamos lá. Olha o Alexandre, por exemplo, bem clássico. Fiz duas perguntas para ele, tá certo? Então, a grande chance dele ser, ele mesmo disse, né? Ele se conhece já, ele mesmo disse, é um vespertino, mas está bem claro esse padrão, né? O Alexandre, se pudesse escolher sem constrangimentos sociais, dormiria muito lá no meio da madrugada, vamos dizer, um vespertino provavelmente quase que extremo, e acordaria lá meio-dia. Alexandre, você era assim na adolescência? Eu tentava ser dentro das possibilidades, mas não Aham. muito. Eu comecei a Uhum. ficar um pouco mais depois do término da adolescência, que tinha menos regras ambientais, assim, né? E Mas quantas eu. vezes? Pode falar. Não, não, era mais ou menos isso. Mas no fim de semana eu sempre dava uma Uhum. desincronizada no fim de semana. Olha aí outra dica do Alexandre que a gente pode pegar no consultório. No final de semana eu soltava. Clássico de vespertinos. Quantas vezes você foi chamado de preguiçoso na vida, Alexandre? Algumas vezes, mas eu me fazia de demente, entrava por um ouvido e saía por outro. Não quer nada com a vida. Esse menino só quer acordar meio-dia. Isso é a hora de acordar. Tá vendo? Com perguntas bem básicas, a gente já consegue entender, brincando, né, com o paciente, com a paciente, a gente já consegue entender como é que é, como é que seria, né, a expressão natural da ritmicidade dela. Eu sou totalmente diferente do Alexandre, então a gente só ia conseguir se encontrar lá para, tipo, 1 da tarde, assim, entendeu? E aí a gente conseguia trocar algumas palavras, porque era o momento em que o Alexandre estaria acordando bem e eu estaria
quase que chegando no meu limite de raciocínio lógico, então eu sou do outro extremo da curva, né? Eu sou a matutina, 6 da manhã, pá, acordei, vamos, é o dia, vamos lá. 9h30 da noite eu já não sei meu nome, se precisar falar comigo vai ser mais difícil. Então, todos nós temos essa característica rítmica e é diferente. A sociedade, de certa forma, é cruel com pessoas com o perfil do Alexandre, porque a sociedade está montada para alguém que atende o tal do horário comercial, que é trabalhar, sei lá, das 8 às 7, às 10, né, qualquer coisa assim, e para vespertinos, isso é completamente inadequado. 8 horas da manhã, com certeza, o Alexandre, se pudesse expressar a sua ritmicidade livremente, sem constrangimentos sociais, não estaria no melhor momento para exercer atividades profissionais. Ele escolheria fazer isso mais tarde. Porque o Alexandre é preguiçoso? Porque não quer nada com nada? Não, porque ele é vespertino e isso é geneticamente determinado. Não adianta eu como, por exemplo, médica do Alexandre, dizer para ele assim, Alexandre, então tá bom, olha só, vamos fazer exercício todos os dias, 7 da manhã? Isso vai ser ótimo para você, isso vai melhorar muito a sua saúde mental. Não vai, que o Alexandre não está acordado 7 horas da manhã para fazer exercício, porque ele é vespertino. Então, ao saber disso, eu posso conversar com o Alexandre, tentando achar melhores soluções para as sugestões terapêuticas que eu tenho a dar, de acordo com o cronotipo do Alexandre. Isso é algo que se pode fazer facilmente. A gente brincou aqui, eu fiz algumas perguntas para o Alexandre, mas ele já se conhece, por isso ele respondeu facilmente. Mas existe uma ferramenta científica traduzida para o português, validada, que é de simples aplicação, que a gente conhece como questionário de cronotipo, né? O que que é isso? É um questionário com perguntas estruturadas que o paciente responde, se ele for alfabetizado, ele pode responder, né, sozinho, senão você pode conduzir o questionário. É diferente questionário para crianças e adultos também, mas existem ambos já validados, que você pode aplicar para o paciente no seu cenário terapêutico e entender qual é o cronotipo desse paciente, além de conversar com ele, como a gente fez aqui essa brincadeira rápida com o Alexandre. Então, essa é uma ferramenta, Alexandre, de início da brincadeira, tá? Eu preciso conhecer meu paciente também do ponto de vista rítmico. Então, isso devia fazer parte da anamnese, né? Eu estou no cenário de encontrar com o paciente, vou fazer minha anamnese, isso deveria fazer parte, né? E não é difícil. Você diz, mas isso é uma coisa super difícil. Pá, pá, pá. Não é difícil, né? A gente fez aqui uma brincadeira, foi rápida, o Uhum. questionário é rápido também, e você consegue já de base entender como respeitar essa organização rítmica do paciente. E digo mais, Alexandre, há uma descrição na literatura, uma não, mais que uma, né? Descrições na literatura mostrando que os vespertinos, assim como o Alê se manifestou vespertino, tem maior tendência ao desenvolvimento de várias questões de saúde, incluindo saúde mental. Porque são vespertinos e problema é deles? Não. É porque a organização social não respeita o perfil vespertino de maneira geral. Isso é um fato. Nem escola, nem universidade, nem trabalho, nem nada. Se você não está acordado de manhã para exercer as suas atividades, você não se encaixa na sociedade. E isso traz questões de saúde mental. Importante, né? Enfim, excelente aí a tua explanação e bem clara. Tem mais algum outro aspecto que tu acha importante frisar sobre como sensibilizar o paciente para esses conceitos e aplicações, né? Uhum. Então, tem mais. Normalmente como é que a gente faz? A gente começa brincando, assim como eu fiz com você aqui, né? Uhum, E aí a pessoa vai parando para pensar um pouco, porque infelizmente a gente não tem essas informações quando criança, né? A gente aprende que tem que escovar o dente, que tem que tomar banho direito, que tem que dividir o lanche, que tem que lavar a mão para comer o lanche, que tem que compartilhar as coisas. A gente aprende uma série de questões fundamentais e importantes, mas a gente não aprende a se olhar, né? Para questões de saúde mental, isso é crítico, né? Se a gente aprendesse desde pequeno, realmente, a se olhar, a se entender, a respeitar os sentimentos, talvez a gente caminhasse melhor.
Mas, além disso, a gente também não aprende sobre ritmicidade, infelizmente. Né? A gente sabe observar a natureza, acaba vendo que, olha, tem flor, agora não tem flor, tem sol, não tem sol, essas coisas a gente aprende, claro. Mas isso não se transforma num conceito para você também. É como se fosse assim, tem na planta, mas não tem em mim, né? Uhum, Então, é importante que a gente ajude o paciente, a paciente a se entender ritmicamente, porque muitas vezes ele pode olhar lá para trás, se for um adulto, né, por exemplo, e pensar assim, poxa, realmente eu sempre fui chamado, né, de desinteressado, não quer nada com nada. E isso às vezes gera questões na vida adulta, né, questões de saúde mental na vida adulta, que a pessoa pode olhar para trás e falar, opa, pera um pouquinho, então não era eu, né? uhum, Não era uhum. eu, era uma questão que agora eu consigo enxergar melhor, né? Como é que eu posso adaptar isso? E aí, às vezes, a pessoa até toma essa consciência de uma maneira tão profunda que ela promove mudanças na sua própria vida, de autorrespeito, sabe, Alexandre? Às vezes a gente entra nesse ritmo enlouquecido, né? E o autorrespeito muitas vezes está um pouco esquecido, né? E a ritmicidade, eu costumo dizer para o pessoal, olha, a primeira coisa que você faz com um bebê recém-nascido que chega na sua casa é desrespeitar a ritmicidade dele. Porque a gente não conhece a nossa, não conhece a dele, não sabe nada disso, Uhum. então fica lá malucamente inventando moda. Então a gente já é desrespeitado no berço, né? De cara. E isso é algo que a gente Boa. precisa mudar. E o setting terapêutico, né, o cenário terapêutico, dos psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, todos, médicos clínicos, outros que não psiquiatras, não médicos psiquiatras, todos precisavam tomar essa consciência, né? E uma outra Uhum. coisa que eu acho muito importante falar, Alexandre, é assim, ó, melatonina não é bala. Melatonina não é bala. E a gente está vendo uma venda indiscriminada, irresponsável, no meu ponto de vista, sendo vendido como suplemento alimentar. Melatonina é hormônio, né? Insulina é hormônio. T3, T4 são hormônios. Sim. Progesterona é hormônio. Testosterona é hormônio. Melatonina também é hormônio. E se a gente vai fazer uso de melatonina, precisa ser com acompanhamento médico, né? Não tem sentido fazer O, diferente disso. vamos aproveitar já que tu, enfim, tu és uma referência em estudo de pineal e melatonina, e eu acho que esse teu alerta está muito adequado, assim, né? Como levar isso para os profissionais de saúde? Quais são as repercussões negativas Uhum. de uma prescrição de melatonina totalmente inadequada, ou pior, a pessoa comprar melatonina no supermercado, né? Eu Pois, acho que isso as pessoas não falam normalmente. As pessoas falam dos pois, benefícios da melatonina, que pois. melatonina às vezes é um hormônio que pode desregular algumas coisas, mas às vezes para de um jeito mais didático assim dizer, ó, não, pode ter problema A, B e C para às vezes sensibilizar, né? O que que tu nos traz sobre isso, Vamos em Fernanda? tópicos bem fáceis, né? Então, primeira coisa, melatonina é hormônio, ponto final. Então, a gente tem que respeitar como hormônio, né? Ah, é suplemento alimentar. Não é, é hormônio, ponto. Né? Como todos os outros hormônios, precisa de acompanhamento médico. Segunda questão. Infelizmente, Alexandre, a gente não tem com frequência nos cursos da área da saúde aulas sobre glândula pineal e melatonina. Infelizmente. Então, essa é uma questão que quem já está formado vai precisar correr atrás, meio que por conta própria, né? Aspas, vamos dizer assim. Não só da melatonina, mas também da ritmicidade, que eu estou dizendo que a gente não tem aula de pineal e melatonina, mas também não tem de ritmo, né? Então, esse é um aspecto da saúde que passa batido nos nossos cursos de graduação de maneira geral, não em todos, mas de maneira geral. Então, é preciso estudar. A gente tem que sentar o bumbum lá e estudar, não tem jeito. Então, tem referências bibliográficas de revisões muito boas na literatura, tem alguns livros, textos que trazem um pouco disso. Então, é sentar mesmo o bumbum lá e estudar, né? Essas são duas questões críticas para o profissional de saúde. Lembrar que melatonina não é bala, é hormônio, e que a gente vai ter que correr atrás, porque a gente não viu isso nas graduações, de maneira geral. Muito bem.
Sobre a questão da prescrição de melatonina que você estava comentando há pouco, né? Existem casos casos na saúde que são clássicos para a prescrição de melatonina? Com certeza, né? Por exemplo, alguns distúrbios de sono, e presta atenção, alguns, que significa que não são todos, Hum. são responsivos à melatonina. Outros não são. Você pode dar o caminhão de melatonina que você quiser, que não vai acontecer absolutamente nada. E a gente precisa entender e saber separar, né? Questões de saúde mental, por exemplo, o Alexandre vai falar com muito mais propriedade que eu. Há questões que são responsivas a tal medicação, outras não são. Não adianta você dar aquela medicação para uma questão que você sabe que não é responsiva. Acontece o mesmo com a melatonina. Então, toma-se, eu estou com problema de sono, vou tomar melatonina. Não é assim que funciona. Primeira questão sobre prescrição, né? Este caso que você está analisando é de fato responsivo à melatonina? Tem evidências na literatura para isso? Se não tem, há descrições empíricas ainda, mas com boas evidências comprovadas? Troque informações com os colegas, vá atrás de quem está falando sobre isso. Mas é sono, vou dar melatonina. Não é assim que funciona. Então, essa é uma primeira questão, que virou meio que bagunça, né, Alexandre? Todo mundo, é sono, toma melatonina. É não sei o que, toma melatonina. É unha encravada, toma melatonina. Para com isso, não é assim, né? Melatonina é um hormônio, segundo aspecto importante desse ponto de vista da prescrição. Melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal e que tem um papel primordial de organização rítmica do nosso organismo. Por exemplo, vou fazer uma brincadeira aqui com o Alexandre bem rapidinho. Ale, você acha que o seu coração, vamos pensar, bom, fala o seu órgão preferido para mim. Cérebro. Claro. Ok. Você acha que o seu cérebro tem exatamente o mesmo perfil de função, funciona exatamente igual de dia e de noite? Não, não, felizmente não, né? Tomara que não. Não, é fácil a gente observar isso, não é? Meu cérebro não pode fazer os mesmos processos de dia e de noite. Por quê? Porque eu tenho demandas diferentes de dia e de noite. A nossa espécie é uma espécie de hábitos diurnos e repouso noturno. Então, a demanda cerebral diurna é diferente da demanda cerebral noturna. Muito bem. Fala uma região mais específica aí do cérebro, que você botou um órgão bem grandão. Fala uma região que você gosta mais. Eu gosto até de uma parte mais primitiva, eu gosto muito da parte olfativa, de sentir os aromas, então eu cuido do meu rinoencéfalo. Ok, rinoencéfalo, tamo lá. Rinoencéfalo não tem demandas iguais de dia e de noite, assim como o Uhum. sistema nervoso central como um todo que acabamos de falar. Muito bem. Ale, o seu rinoencéfalo não funciona igual de dia e de noite. Tudo bem, essa parte a gente já Sim. entendeu. Mas ele tem olho para saber se é dia ou noite? Não, é verdade. Muito bem Ele não exposto, não. tem. Não tem, né? Ele não abre uma portinha aqui, o rinoencéfalo sai aqui para ver se é dia ou noite. Acontece isso? Não, não tem o periscópio dele. Não tem periscópio, não tem nada disso. Então, como é que ele sabe que ele vai precisar funcionar de maneira diferente de dia e de noite? Alguém tem que avisar, concorda? Uhum. Pois bem, a gente tem um relógio biológico central que está lá no supraquiasmático do hipotálamo, que a gente não vai entrar em detalhes agora, mas que comanda uma glândula que faz isso para ele, já que ele, como supraquiasmático, não tem como conversar com o corpo inteiro. Então, produz um hormônio que isso é mais rápido. Só que ele não produz hormônio. Então, quem é que faz isso para ele? É a glândula pineal. O que que ela faz, então? Um monte de coisas. Mas em relação a isso em particular, ela produz melatonina exclusivamente de noite, desde que a noite seja escura, porque a noite é escura na natureza. A gente é que inventa a moda de acender a luz na nossa cara, mas a noite na natureza é escura. Então, quando a melatonina é produzida na noite escura, ela cai no líquor imediatamente na circulação também e avisa para todas as regiões do organismo que é noite lá fora, inclusive para o rinoencéfalo do alê. Oi, tudo bem, rinoencéfalo? Olha só, é noite, tá bom? Faz aí o que você tem que fazer de noite. Beijo, até mais. Quando vai acabando a noite, a melatonina chega e diz: Olha, rinoencéfalo, tô indo embora, viu? Vai começar o dia. Beijinho, a gente se vê daqui a 12 horas. Então, Ale, eu passo uma prescrição de melatonina para você.
com uma dose inadequada, com um horário inadequado, e você está tomando mais do que deve, de dia você tem melatonina. 9 horas da manhã ainda tem melatonina no seu organismo, e aí? E aí o seu organismo, as suas células não têm olho, então elas confiam no sinal da melatonina. Tem melatonina Hum. presente, é noite. Como é que o Alexandre está querendo levantar para fazer atendimento? Ele não pode levantar agora, é noite, ele tem que estar dormindo. Então, prescrição de melatonina precisa ser muito bem adaptada individualmente. Por isso, o cronotipo. Se você me der melatonina, se você disser para mim assim, o Alexandre é meu médico, vai dizer assim para mim, Fernando, eu tomo melatonina à meia-noite. Eu não vou conseguir ali, que eu já estou dormindo há muito tempo. Você vai me acordar para tomar melatonina? Não vai dar bom isso aí. Mesma coisa eu dizer para o Alexandre, Alê, vamos lá então, Alê, você vai tomar melatonina 9 da noite. Não, não vai, Fernanda, porque o Alexandre é vespertino, 9 da noite ele tá, pá, bombando a cabeça dele. Não é hora dele dormir. E aí eu vou falar, Alexandre, eu vou te dar 30 miligramas de melatonina. Pelo amor de Deus, você vai ter melatonina até meio-dia. Como é que você vai ficar com melatonina de dia na sua circulação sanguínea? Não dá, entra em conflito. Suas células estão recebendo sinal de que é noite e você está querendo acordar, comer, trabalhar, dirigir, não sei o quê, não sei o quê. Não dá. Desregulação rítmica é o primeiro efeito adverso de uma prescrição mal feita de melatonina. Desregulação rítmica. O paciente tem sonolência diurna, significa, claro, que a melatonina está avançando no dia. Não pode. A nossa intervenção farmacológica com melatonina precisa estar finalizada quando a noite acabou e o dia está começando. Quem é que está tomando conta disso ali? Ninguém. Então dá melatonina e manda embora. Não é assim que funciona. A gente precisa ter cuidados. Eu vou falar um pouco disso mais na palestra. Tá bom, tá bom, tá bom. Pois é, a gente está no final do nosso CELGcast. Tu gostaria de dar mais algum recado para quem está nos escutando e assistindo, Fernanda? Assim, venham para a jornada, gente, da CELG, vai ser do CELG, é centro. Vai ser muito legal participar, poder ouvir tantas experiências riquíssimas, né, que certamente engrandecem a prática clínica. É cada 2 anos, então vale a pena, né, estar envolvido com isso para não perder essas atualizações e também para sempre compartilhar conhecimento. E quanto a pineal e melatonina e intervenções não farmacológicas, venham sexta-feira assistir a palestra. Se você já está ouvindo isso depois do CELG, aí fica para o próximo convite, vai lá, não perde a próxima jornada. Mas se você ainda está ouvindo antes, venha para a jornada ver a gente. Muito obrigada, Alexandre. Nós que agradecemos não só o spoiler da tua participação, mas esse tour que tu fez com a gente por outros conceitos de um modo bastante didático e muito envolvente, gerando alto engajamento, pelo menos dos pares aqui, né? É, Então, como ela frisou, a atividade que ela vai estar envolvida vai ser na sexta-feira de tarde, e nós também temos um recado que ainda é possível se inscrever na jornada, o momento é agora. Tá tudo no site jornadacelg2024.com.br. O meu nome é Alexandre Enes Henriques, eu sou médico psiquiatra e o atual diretor de tecnologia do CELG.